Eu queria aproveitar Claro. isso que a Jaqueline falou. Essas são duas características, entre outras, mas foi ótimo ela ter citado, características de pessoas que têm problema na sua identidade. É a pessoa se cobrar demais. Por quê? A cobrança interna é muito maior que a externa, sabe? E essa é a pior cobrança que tem. É quando nós nos cobramos de uma forma que eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso deixar margem para ser chamado a atenção, eu não posso permitir que outras pessoas me cobrem, né, ou que me monitorem. Então são pessoas assim que elas estão constantemente se cobrando e acaba gerando ansiedade na vida das pessoas, viu? E muitas vezes, eu estou brincando com a Luciana, mas muitas vezes isso acaba tirando o sono, né? Porque eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar assim de uma forma irretocável no aspecto emocional, naquilo que eu faço, né? E isso gera ansiedade, gera cobrança, e isso, se não for tratado, ela pode começar a se tornar uma situação que a pessoa vai ter que tomar uma medicação para poder amenizar essa situação. E outra situação que é a questão das pessoas começar muitas coisas e não concluir aquilo que elas começam. Ou seja, são pessoas que não chegam nem muitas vezes nem na metade. Aí diz assim, não era bem isso que eu estava querendo, não. Aí para e, é isso aqui. Aí surge uma outra situação, agora sim, isso é o que eu imaginava. Aí os primeiros embates, as primeiras situações assim difíceis ou as provações, é motivo para parar, não, eu não sirvo para isso não, é outra coisa. E isso entra numa constância, são pessoas que estão alto e baixo, então tem um psiquiatra amigo nosso e que ele é um pastor também, que mora no Rio de Janeiro, ele diz assim, todos nós temos os momentos de sol e os momentos de sapo. Ele diz assim, nós vivemos numa constante, momentos de sol, que é aquela expressão do sol brilha, né, a euforia, né, e momentos de sapo, e o sapo vive onde? Lugares úmidos, onde tem pouco sol, onde tem pouca iluminação. Então, o que nós precisamos ter é um equilíbrio nessa situação, né? Todos nós temos no nosso ciclo da nossa vida um alto e um baixo. Nossa vida ela tem um alto e baixo que é normal, nem todo mundo, todos os dias está bem. Tem dias que nós estamos mais abatidos por alguma circunstância, isso é normal. Agora, aqueles picos mais altos, ou seja, as evoluções mais altas, então isso precisa de um acompanhamento, tem situações que precisam ser resolvidas, né? Então, assim, hoje é muito usada a questão da bipolaridade, né? Momentos que a pessoa está em euforia e quando está em euforia gasta tudo, sempre alegre, e quando está em baixa vem o processo da depressão, e os casos mais graves precisam ser medicamentados. E aí pode acontecer, por exemplo, eu queria pegar um gancho lá de uma participação que o Maurício leu no início, a telespectador disse assim, maldição familiar, eu tenho isso, acontece há tanto tempo na minha família, maldição familiar. Se, por exemplo, como o caso da Jaqueline, que passou por tudo que passou, se a pessoa não cuida, ela pode reproduzir isso na vida dos filhos? Sim, o filho dela já estava nesse processo. Não é? Porque se não quebrasse isso, não é? Na realidade, a própria forma dela lidar e tratar com o filho, ela já estava reproduzindo, transferindo sobre estaria ele. Legitimando para que isso maldição. continuasse. Exatamente. A Bíblia é muito clara que a maldição ela alcança até a terceira e quarta geração. Não é? E isso é uma realidade. Nós temos que entender que o inimigo, ou seja, não existe um demônio disponível para cada ser humano na face da terra. Existe um anjo disponível. Agora não existe um demônio. Ou seja, por isso que os demônios, ou seja, a palavra de Deus diz que 1/3, não é? Ou seja, seguiu Satanás, que era Lucifer. Então, na realidade, a forma de Satanás atuar, ele trabalha através das gerações. Porque através das gerações ele vai perpetuando. Quer dizer, as pessoas mesmo o ajudam a perpetuar, manter aquilo. Tem Uma vez que a pessoa cancela esse vínculo com ele... exatamente. Eu não tenho como resolver os problemas dos meus antepassados. Cada um vai resolver o seu. Mas da minha vida para frente, os meus descendentes, eu tenho esse poder. Não é? Eu posso me colocar na brecha, assim como Neemias fez, assim como Esdras fez. Ou seja, eles colocaram na brecha confessando os pecados dos seus pais.
seus antepassados. Você pode até confrontar, eu se tiver a posso fazer oportunidade isso. de confrontar. Isso me dá legitimidade de eu fazer isso. Né? Ou seja, me colocar na brecha, quando Neemias restaurou os muros e tudo mais, levou o povo a prantear e confessando os pecados, e diz, olha, não é justo que os filhos paguem pelos pecados dos pais. Então eles começaram a confessar os pecados dos pais no deserto, que fizeram bezerro de ouro, e desobedeceram a Deus, tomaram as filhas dos outros povos como esposa, e Deus tinha dito que não era para fazer isso. Então eles começaram a confessar esses pecados para que eles pudessem, então, restaurar o tabernáculo e aí sim, então... Começar uma nova geração. De uma semente santa, curada, exatamente, sem mistura. Exatamente. Então, isso me dá autoridade de eu fazer isso. Eu confessar os pecados que os meus pais cometeram, desonrar a Deus, buscar outros deuses, adorar outros deuses, e eu fiz isso também antes de conhecer o Senhor. Então, neste momento, eu tomo sobre o Senhor, o sacrifício dele, e, ou seja, eu me posicionando diante de Deus, confessando esses pecados para quê? Que sobre a minha vida e os meus descendentes não sofram. Então, isso inclui, por exemplo, pecados. A gente pegar um exemplo hipotético, por exemplo, que acontece com frequência, mas nós vamos trazer esse exemplo. A gente atende pessoas, você também certamente já atendeu, pessoas que dizem assim, na minha família todo mundo separa, todo mundo casa e separa. Isso. Quer dizer, há um paradigma de uma identidade de casamentos que não vão para frente. Isso. Então, se a pessoa busca, não é o caso específico aqui, porque no seu caso é questão de identidade também, mas em outras áreas. Se a pessoa busca ajuda e quebra essa maldição e realinha a rota com Deus, da sua descendência para frente, sua geração para frente, vai ser corrigido. Exatamente. Os casamentos vão ser sarados. Em nome de Jesus. Então vamos para frente aqui também, né? Vamos para frente? Vamos lá. Tem duas participações que chegaram agora. O Marcelo de Lima, amando o programa, ele disse que é de Belo Horizonte, mas o DDD do telefone dele é 62, então deve ser de longe. Goiânia. Sou do Ministério Vida no Altar, o programa está uma bênção e esse pastor Rogério está sendo muito usado por Deus. Glória a Deus, glória mesmo a Deus. Marli, de Belo Horizonte, estou gostando muito do programa, gostaria de participar do sorteio, já está participando, o pastor Rogério também já está participando do sorteio, como ele pediu aqui. Tem uma pergunta que diz assim, quero fazer uma pergunta para a Clínica da Alma. Quando eu era criança, eu era jogada dentro de uma cisterna por meu vizinho antigo. Durante 5 anos ele fez isso comigo, me fazia terrorismo, falava que ia me afogar, e eu não tenho mágoa, já perdoei, mas nunca esqueci. Tenho outro passado com meu pai, ele passou a mão na minha filha de 12 anos, ou seja, ele abusou moralmente da menina de idade, até ele morrer eu tinha raiva dele por isso. Hoje eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Queria saber quando vou conseguir superar isso. Ainda fico inclusive com medo de entrar na água por causa da cisterna. Ou seja, parece que ela perdoou, mas teve muitos traumas desenvolvidos com isso. Trauma ficou, com certeza. Eu ia dizer aqui, ou você tem problemas de lugares fechados, problema de água, não é? Nós tivemos já várias situações que fizemos ministrações de pessoas a respeito disso. Não é? E pessoas que, essas brincadeiras às vezes da infância, de trancar alguém dentro do roupeiro, do armário, não é? No escuro. Tem pessoas que têm problemas com claustrofobia, problema com altura, síndrome do pânico. E se ainda há esse medo, é porque ela não foi curada completamente? Não foi curada. Ela pode ter perdoado, mas a marca, ou seja, da experiência ficou. E é isso que a gente precisaria trabalhar, não é? Na sua vida para você poder ficar livre disso. A questão de o seu pai ter, assim, passado a mão na sua filha e tudo, então essa é uma questão de perdão e tem que ver também se não ficou nenhuma sequela com a sua filha. Da criança. Helena, eu te recomendo você ligar para ontem para o Clínica da Alma, falar com o pastor Rogério, esse ministério que é abençoadíssimo e que com certeza vai te abençoar muito. Não espera não. Liga mesmo, vai até lá, o endereço está passando aqui embaixo, o pastor Rogério vai te atender com todo carinho. Tem uma última pergunta que diz o seguinte, o Edmilson diz assim, o que leva uma pessoa numa perda, seja material ou espiritual, dar um tiro na cabeça? A gente viu 2 fatos aí que marcou esse ano, pelo menos, que foi a morte de 2 músicos muito consagrados, pelo menos na música brasileira, que foi o Chorão do Charlie Brown, que morreu por causa de uma overdose, e o Champignon, que também fazia parte do mesmo grupo, que deu um tiro, se não me engano, aqui na boca, né? Foi mais na boca, a perícia está confirmando, mas tudo indica que também foi uma causa de suicídio. Todos dizem que ele teve uma briga com a esposa por causa de problemas financeiros. Está aqui a pergunta estampada. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida não é esse fato apenas, é um processo. São várias coisas que vão
juntando e vão agregando, e até que chega àquela gota que faz o copo entornar. Não é? Então, muitas vezes se matou por causa da briga da esposa. Não, não é. Provavelmente ele já vinha com situações já antigas, e eu quero dizer, o que leva uma pessoa é um desespero, é a influência espiritual, a gente sabe disso, influência maligna, se existe uma legalidade sobre a vida da pessoa, ou seja, essa influência maligna, ela vai acontecer mesmo, né? Vai levar a pessoa a tirar a sua própria vida, dizendo que não tem jeito, que a coisa não funciona, e a melhor coisa é você tirar a sua própria vida. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa, o intuito dela não é se matar, mas muitas vezes é matar o mal que está dentro dela. Não é? Às vezes é um vazio horrível, senso de existência, né? Um problema terrível, as pessoas não sabem por que estão aqui, nós estamos falando de identidade, justamente isso, né? Não sabem por que estão aqui, qual o seu futuro, qual o propósito de estar vivo. Então, na realidade, muitas vezes as pessoas que tiram a sua própria vida, elas querem matar o mal que existe dentro dela. Não é? E essa tem sido a situação. Então, existem pessoas que são cristãos, inclusive, que pode chegar a esse ponto. Sim, eu sei de vários casos, inclusive de líder, né, que tirou a sua própria vida em função de várias situações. Só que chegou aquele momento culminante que foi o suficiente para que a pessoa pudesse se matar. E a pessoa nunca deve ir para o extremo, né? Ela sempre tem que buscar ajuda. Né? E o melhor lugar para você buscar ajuda é numa igreja. Né? Você pode, claro, procurar um profissional, não é problema nenhum nisso. Mas tem coisas que são, eu estou falando nos casos que nós estamos tratando aqui, né? Que o medicamento não vai resolver, que o profissional não vai conseguir resolver sozinho. E a igreja, quando eu falo igreja, não estou dizendo igreja A ou igreja B, mas é exatamente a igreja do Senhor Jesus, ela tem condição de servir como um canal de bênção, né, para ajudar você. Como é que foi, então, o papel da igreja na sua vida, para a gente saber como é que se resolveu a sua questão? Ele foi o ponto-chave, né? Porque só mesmo Deus para trazer à tona aquilo que tá no oculto, né? Aquilo que eu não consegui resolver, mas Deus, antes de eu, igual ele fala na Bíblia, antes de nascer, ele já me conhecia, então ele viu todo o processo, tudo o que aconteceu, e depois de quase 40 anos que eu consegui resolver o meu problema. E Deus foi primordial para ele vir e colocar cada coisa no seu lugar, né? Uma coisa que eu não conseguia fazer era falar não, e falar não a hora que precisasse. Quer dizer, Deus foi me mostrando isso. Você passou quase 40 anos tentando fazer sozinho e não conseguia. Você precisou de alguém para se identificar com você e te ajudar. É como se te desse a mão e te tirasse de um poço. Inclusive o pastor Rogério falou assim que ele faltou pouco, eu já estava em depressão. Eu só não abri mão até da minha própria vida, de tudo, porque eu me sentisse assim, obrigada a estar ali para ter que resolver o problema das pessoas, dos meus familiares, porque senão as coisas não iam fluir. A razão de vida não era nem a sua vida, era para ajudar os outros a resolver os problemas. Exatamente. Aí eu não sabia mais como como que eu lidava como filha, eu não sabia se eu era filha, se eu era mãe, mas se eu era esposa. Isso quebra um princípio bíblico que a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quer dizer, ela não se amava. E uma coisa que eu fazia é que eu achava que eu era Deus da vida da minha família. Então, a partir do momento que eu falei, peso, né? Eu cheguei e fui colocando o papel para cada um. E não que eu deixei de ajudá-los, eu acho que hoje até ajudo mais, eu estou sempre orando, intercedendo, pedindo ajuda a Deus para ele mostrar como que eu posso ajudá-los.